Pegue a sua Bíblia. Eu quero compartilhar algo aqui muito precioso da palavra do Senhor nesta noite, que se encontra no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu quero ler com você do versículo 39 até o 42. Evangelho de João 4, de 39 a 42. Se você porventura não estiver com Bíblia, você pode nos acompanhar aqui no telão, mas se você tiver, eu faço questão que você procure aí na sua Bíblia, para que você não perca aquela habilidade de estar manuseando a palavra, tá bom? Amém? Evangelho de João capítulo 4, do versículo 39 até o 42, eu quero compartilhar com você uma parte de uma história. Nós vamos estar trabalhando um pouco, na verdade, em cima dessa história bíblica aqui, tá bom? A partir do versículo 39 do capítulo 4, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero dar como tema para esta palavra, é algo muito interessante, você vai entender no decorrer da palavra mesmo, daquilo que foi ministrado, é um divisor de águas. Diga comigo, um divisor de águas. Muito bem. Você lembra como foi o seu primeiro contato com o Evangelho? Quem lembra? Como foi a primeira vez? Não precisa falar, mas dá um sinal. Como foi, você lembra o seu primeiro contato com o Evangelho? Como foi o seu primeiro contato com Jesus? Sabe aquela coisa a princípio meio estranha? Isso é religião, né? Você vai assim meio, né? Por que eu estou lhe perguntando isso? Eu estou lhe perguntando isso, sabe por quê? Porque Deus, por sua graça e misericórdia, Ele usa meios e pessoas para que o ser humano tenha o seu primeiro contato com o Evangelho e com Ele. Deus usa maneiras, porque Deus é o mais interessado em que a gente tenha esse conhecimento, em que a gente se aproxime dele, se aproxime do Evangelho. E eu estou lhe falando isso principalmente por causa do que nós lemos aqui, porque foi mais ou menos assim que aconteceu com os samaritanos. Porque o texto, queridos, que nós lemos, ele não nos abre espaço para a gente dizer que eles já conheciam Jesus, que eles já tinham ouvido falar de Jesus, que eles já tinham visto Jesus, que eles já tinham ouvido Jesus ensinar alguma coisa. Então tudo para eles aqui era muito novo. Eles não tinham tido nenhum contato antes com o Evangelho, não tinham tido nenhum contato com Jesus. Porém, uma mulher samaritana, que eu quero destacar aqui, ela foi o canal, ela foi o instrumento nas mãos do Senhor para compartilhar Jesus com os samaritanos. Aquela mulher foi o instrumento para que eles tivessem o primeiro contato deles com o Evangelho, para que eles tivessem o primeiro contato deles com Jesus Cristo, porque até então tudo era muito novo, mas eles tiveram essa oportunidade. No capítulo 4 do Evangelho de João, os versículos 29 e 30, preste bem atenção no que está escrito. Ela diz assim para eles: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então essa mulher, ela chega com eles, ela diz: vinde comigo e vede um homem que falou tudo a meu respeito. Então essa mulher, ela está sendo esse instrumento para anunciar Jesus, para que eles tenham esse primeiro contato, ouçam as primeiras coisas a respeito de Jesus. Aí a partir desse momento, eles tomam a decisão de ir até Jesus, mas alguém está sendo esse canal para esse início. Versículos 39 e 40 na sequência, olha o que está escrito: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, escute bem,
creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Queridos, eu quero destacar aqui o que está escrito no versículo de número 39, que João, ele relata aqui, ele diz o seguinte, que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus em virtude do testemunho daquela mulher, do testemunho que aquela mulher deu. E ouça o que eu quero lhe dizer, eu estou lhe falando aqui de uma mulher prostituta, de uma mulher que era super conhecida lá na sua comunidade. Por que, pastor, que era super conhecida? Porque Jesus fala com ela, vai chamar o teu marido. Ela disse, eu não tenho. Ele disse, é verdade. Tu já tiveste 5 maridos, e esse que tu tem agora não é teu. Então pare para você pensar numa mulher que era bem popular, era bem conhecida onde ela morava. Agora escute, essa mulher, ela tem um encontro aqui com Jesus, e poucos minutos depois ela já está aqui com todos aqueles que a conhecem. E ela está dizendo, venham comigo e vejam um homem que falou a meu respeito tudo aquilo que eu tenho feito, que eu tenho vivido. E o texto nos diz, que eu quero destacar aqui, que eles creram no testemunho daquela mulher, gente. Pare para você pensar. O que é capaz de fazer alguém acreditar que uma mulher que não tem prestígio nenhum diante da sociedade, que ela tem que ir para aquele tanque, poço, pegar água ao meio-dia, porque se ela for em um outro horário, no horário comercial, vai ter muita gente lá, que só o seu olhar vai ser um olhar de julgamento para ela. Olha uma prostituta, ela está aqui no nosso meio, então ela prefere ir em um horário que não tem ninguém para julgá-la, por causa da sua má fama. E então, ela de repente, depois daquele encontro, ela sai, e ela começa a falar a respeito de Jesus, e diz o texto que eles creram em virtude do testemunho dela. Então, ouça o que eu quero lhe dizer, se uma mulher recém-convertida, que tinha um passado horrível, ela fala da sua experiência, e as pessoas creem no Jesus que ela está anunciando, imagine o testemunho de um Elcio que já tem 35 anos de crente. Imagina um testemunho seu que já tem anos e anos seguindo a Jesus, o impacto que tem, o que pode fazer uma mulher que está perdida na vida, perdida no seu mundo, da forma como está vivendo, fazer com que ela vá e anuncie Jesus e as pessoas creem nela. É o poder transformador da pessoa de Jesus Cristo. Entende? O poder transformador de Jesus Cristo é capaz de fazer isso. Faz com que a pessoa passe a ter crédito. Era desacreditada, era julgada, era menosprezada, mas a mesma mulher volta para a mesma cena do crime, e agora as pessoas já estão acreditando nela, as pessoas já estão acreditando no testemunho dela. Queridos, o que nós aprendemos aqui? E o que nós podemos perceber aqui, através do que está escrito? Como o nosso testemunho verbal e o testemunho de vida, ele pode ser um instrumento poderoso nas mãos do Espírito Santo, não somente para que as pessoas tenham o seu primeiro contato com Jesus, mas para que elas sejam salvas por Jesus. Mas às vezes fica aquela grande pergunta, será que vão acreditar? Será que vão aceitar o meu testemunho, porque eles conhecem a vida que eu vivia? Eu acho que não mais do que conheciam a história daquela mulher, a vida que ela vivia. Talvez entre aquelas pessoas que estavam lá, era alguém que tinha perdido o marido para ela. Era alguém com quem o marido já tinha saído, já tinha tido um programa com ela. Essa mulher tinha tudo para não ter crédito. Mas ela não está baseada em si, mas naquele que a encontrou. Ela teve um encontro real com Jesus Cristo. O Jesus que disse, mulher, se você continuar vindo aqui, você vai continuar bebendo essa água e ela não vai te satisfazer.
mas eu tenho uma água para te dar. Quando você beber dessa água, ela vai ser uma fonte a jorrar dentro de você, que vai jorrar para a vida eterna. Vai começar aqui e vai começar a fluir. Todo mundo está me entendendo aqui, queridos, até aqui? Amém? Então é isso que eu aprendo. O texto nos diz, João capítulo 4, versículo 30, eles vieram ter com Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Eles vieram ter com Jesus, eles acreditaram no testemunho dela. Nós vamos até lá, nós vamos até lá ver esse Jesus, porque nós estamos acreditando no que você está nos falando. Nós estamos dando crédito para a sua palavra. Antes não, mas agora nós estamos dando crédito por acreditar que você teve um encontro real com Jesus. Olha aqui para mim, por mais que não pareça, por mais que tenha crítica, olha o fulano, ontem estava aprontando umas e outras, agora está com a Bíblia debaixo do braço, dando paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão. Não é assim que funciona? Agora quer dar uma de santa, não, estava aprontando todas, agora aleluia, glória a Deus. É desse jeito que Jesus faz, irmão. Deus pega a ovelha negra e transforma em uma ovelha abençoada. Amém? Quem era a ovelha negra da sua casa aqui? Levanta a mão. Eita, Jesus é muito bom, né, irmão? Jesus é muito bom, né, irmão? Glória a Deus. Capítulo 4, versículos 41 e 42, o texto nos diz assim, preste atenção, caminhe só nisso aqui antes da gente ler o texto. Os samaritanos, a mulher está aqui, ela vai e diz, vinde comigo e veja um homem que disse tudo que eu tenho feito. Eles creram no testemunho dela e eles vêm ter com ela, ao encontro de Jesus. Eles encontram Jesus, começam a ouvir Jesus. É aqui que começa a pregação, tá? Era só a introdução até agora, tá? É aqui que começa a pregação aqui. Quando eles vêm ter com Jesus e começam a ouvir Jesus. Capítulo 4, versículos 41 e 42. E diziam à mulher, os samaritanos que vieram, e diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Até então era ela, a experiência dela. Ela está sendo instrumento para fazer com que eles tenham o primeiro contato com Cristo. Eles têm esse primeiro contato, eles vêm até Cristo. Aí a coisa começa a acontecer com eles. Aí eles já dizem, mulher, eu quero dizer, já agora, não é pelo que você nos falou. É algo além, é algo que está além disso. Preste atenção, eu considero este momento aqui, na vida dos samaritanos, um divisor de águas. É por isso que este é o tema, um divisor de águas. Eu considero um divisor de águas este momento aqui na vida deles. É o momento que faz toda a diferença na vida de uma pessoa que já teve o seu primeiro contato com Cristo, independente da forma como isso aconteceu. Lá a rádio transmundial, né, mundial, já foi um instrumento de Deus para alcançar tantas vidas, né? Quem chegou a assistir essa rádio transmundial aqui, gente, né? Quantas pessoas nos lugares mais longínquos ouvir, né? Nos lugares mais longínquos já ouviram a palavra de Deus de alguma forma por intermédio dessa rádio, né? Eu me lembro do irmão João lá do Pará de Monte Alegre, uma pessoa que nós ganhamos para Cristo, mas nós não fomos os primeiros a levá-lo a ter esse contato com Jesus. A rádio transmundial ia lá na várzea com ele, na beira do rio, e foi como ele teve o primeiro contato dele com Cristo. Algo tremendo como Deus conduziu e fez tudo isso. Ouça, toda pessoa que de alguma forma foi levada ou tem sido conduzida a ter o seu primeiro contato com Cristo, precisa passar por esta experiência, queridos. Precisa passar por essa experiência pessoal. Por quê? Preste atenção. Vamos usar aqui, e eu vou parafrasear aqui o que os samaritanos falaram para aquela mulher. Eles disseram mais ou menos o seguinte: até agora, era somente pelo que você tinha nos falado,
Até agora, era somente pelo que você tinha feito por nós. Você foi o canal, você foi o instrumento para nos conduzir até Cristo. Muito obrigado, mas a partir de agora, já não é mais por esse motivo. A partir de agora. O significado, eu estava meditando sobre já agora, esse agora. Preste atenção o que significa quando eles dizem já agora. Significa o seguinte, quando ele diz já agora, significa não mais, nem mais, já não mais. Significa, isso nos fala de algo que foi outrora, ao passo que agora, um estado diferente de coisas existe, ou começou a existir, de uma coisa que continua no presente. Entende? Estou falando a partir de agora. Já não é pelo que você nos falou, é pelo que nós começamos a experimentar. É baseado agora, a partir de agora, é baseado na nossa experiência pessoal. É isso que eu chamo de divisor de águas. Até alguém não ter a sua experiência pessoal, vai ser ainda somente o que os outros lhe falaram. Você lembra o exemplo do pastor Sabá, da laranja? A laranja chupando aquela laranja gostosa, né? Eu posso chegar aqui com você, por você acreditar na minha palavra. Gente, meu Deus do céu, mas que laranja deliciosa. E ela é tão suculenta. E aí de repente você percebe que está escorrendo um negócio pelo canto da sua boca aí. Só imaginando o que é e como é que é. Você pode até dizer, pastor, eu imagino que é muito gostosa, mas não vai passar disso, porque você não está experimentando. Os samaritanos estavam assim, ó, aqui ó, os samaritanos de longe, ó. Foi ela nos disse, ele, Jesus, agora quando eles chegam aqui, agora já não é pelo que você falou, nós temos experimentado. Nós passamos a ter a nossa experiência com Ele, entende? Passamos a ter uma experiência pessoal, a partir de agora é pelo que nós passamos a experimentar. Se alguém que veio a Jesus não tiver essa experiência pessoal, mais cedo ou mais tarde essa pessoa pode desistir. Como está no Evangelho de João, capítulo de número 6, Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 2, está escrito que numerosa multidão o seguia por causa dos sinais que haviam visto ele fazer na cura dos enfermos. E se você der sequência na leitura, é um capítulo longo, acho que são 58 ou 59 versículos. Lá mais ou menos pelo versículo de número 60, eles começaram a questionar o sermão de Jesus. Esse sermão é muito duro, quem poderá suportá-lo? E está escrito que muitos dos que estavam com ele já não eram mais, porque haviam o abandonado. E aí você percebe a diferença entre essa multidão e os 12. A multidão abandona os 12, ficam ali, e Jesus se volta para eles e pergunta, vocês também não querem ir? E Pedro toma a palavra e diz, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Entende? A diferença quando se tem uma experiência pessoal, é a minha experiência que vai valer, não é o que alguém falou. Entende? Testemunho, bênção, serviu para me aproximar, mas não é o suficiente. Eu preciso me entregar a essa experiência, entende? Eu preciso me entregar a esse contato pessoal, porque senão eu vou continuar dizendo, olha, é pelo que você me falou que eu creio. Nunca vai chegar nesse ponto de dizer, agora, ou já agora, não é pelo que você falou. Quem está me entendendo aqui, amados? Amém? Entende? Já agora não é mais pelo que você me falou. Pastor, olha um exemplo aqui, preste atenção, um exemplo da Bíblia, Evangelho não, lá em Gênesis, no capítulo de número 12,
nos fala sobre o chamado de Abrão. Abrão, porque depois que Deus lhe mudou o nome. Abrão, ele tem uma experiência pessoal com o Senhor se revela a ele, fala com ele. Agora eu quero parafrasear algo aqui que está na Bíblia, para eu não ler todo, você vai me entender. Você que conhece o texto, capítulo de número 12, versículo 1, está escrito, que o Senhor falou a Abrão dizendo, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí o Senhor vai lhe dando promessas e vai falando muitas coisas. Agora sabe o que eu imagino? É Abrão chegando com seu sobrinho Ló. Ló, sim meu tio, olha, o Deus que fez os céus, a terra e o mar, Ele falou comigo, eu tive uma experiência com Ele, Ele falou comigo e me chamou, e disse que é para eu sair da minha casa, da minha parentela, da minha terra, e para eu ir para um lugar que Ele vai me mostrar. Aí eu imagino o sobrinho dizendo, tio, eu posso ir com o senhor? Tiozão, né? Pode, meu sobrinho. Tá bom, vou arrumar minhas coisas. Lá vai o sobrinho junto. Eu quero destacar uma coisa aqui, que você não vai ver em nenhuma parte da Bíblia, esse divisor de águas na vida deste sobrinho de Abrão. Você não vai ver em nenhum momento este sobrinho chegando com o seu tio dizendo, tio, já agora, não é pelo chamado de Deus para a sua vida, já agora, é pelo que Ele passou a falar comigo, é pelo que eu passei a experimentar dEle. Ao invés de você ler isso, sabe o que você vê? Você vai ver um Ló, que está dependendo do chamado do seu tio. Você vai ver um Ló, que está dependendo das decisões do seu tio. Você vai ver um Ló, que está dependendo da fé do seu tio. Até então, o Deus dos céus, da terra e do mar, é o Deus do titio, não é o Deus do Ló. E isso é tão sério que a primeira vez que ele tem que tomar uma decisão séria, está escrito que ele levanta os olhos e vê as campinas verdejantes do Jordão, e ele toma a decisão, tio, eu quero ir para lá. O para lá era Sodoma e Gomorra. Deus me deu uma pregação uma vez, um tempo, há anos atrás, que o tema dela é a decadência de Ló. Tudo começou com uma decisão errada. A coisa foi tão séria, ó aqui, desce para Sodoma e Gomorra, está lá, aquela terra vai ser destruída, Deus tem que tirar ele à força de lá. Quando vão saindo, a mulher olha para trás, é transformada em uma estátua de sal, e diz que no outro dia ele volta lá, ele olhou para trás e disse, antes sal do que mal acompanhado. Não, isso não está na Bíblia não, tá? Antes sal do que mal acompanhado, né? Tá, ela é transformada em uma estátua de sal, e eles fogem de lá, se escondem em uma caverna. Aí as duas filhas, uma chega com a outra e diz, olha, não tem nenhum homem na terra, nós vamos morrer, nosso pai vai morrer, não vai ficar nenhum descendente. Embriagaram o pai e tiveram relações íntimas com o seu próprio pai e geraram filhos do seu próprio pai. Se isso já não fosse terrível, os dois filhos que elas tiveram, cada um teve um, o nome de um era Amon, do outro era Moabe. Você sabe o que é, se isso já não fosse terrível, você sabe o que é o fundo do poço? Se você for ler a história dos filhos de Amon e dos filhos de Moabe, eles se tornaram inimigos do povo de Deus. Só para você ter uma ideia, a que ponto chegou. Mas eu estou lhe falando de alguém que não teve esse divisor de águas na sua vida, que não teve aquele momento que disse, tio, quero lhe agradecer por você ter ouvido o Senhor, por você ter caminhado nessa fé, por você ter transferido para a minha vida a vida de Deus que estava em você, o compromisso com Deus que estava em você. Mas eu quero lhe dizer que já agora, eu não quero caminhar mais na sua sombra,
Eu não quero caminhar só baseado no seu testemunho, que eu creio, mas eu quero caminhar na minha experiência com o Senhor, na minha fé, no meu relacionamento com Ele. Eu quero passar a caminhar a partir disso, a partir deste momento. Queridos, qual foi o principal conselho do rei Davi para o seu filho Salomão? Já parou para refletir sobre isso? Eu vou lhe falar hoje aqui qual foi aquilo que eu considero o principal conselho do rei Davi para o seu filho Salomão, que depois assumiu o reino em seu lugar. Esse texto não está aí, mas se você quiser anotar para você ler depois, eu vou fazer menção agora aqui. 1 Crônicas capítulo 28, versículo 9. Olha o conselho de Davi para o seu filho Salomão. Ele disse: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Conhece o Deus de teu pai. Procura conhecer quem é esse Deus que o teu pai serve, que o teu pai segue. Porque senão ele vai continuar sendo Deus de teu pai e nunca vai ser o teu Deus. Vai ser igual como Deus encontrou com Jacó lá no deserto. E Deus disse: eu sou o Deus de teus pais, Abraão e Isaque. Mas ele não disse: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus de teus pais. Eu quero falar aqui para filhos. Eu tenho um filho. Eu quero falar para filhos que têm os seus pais crentes, que seguem e servem a Jesus. Olha aqui para mim, filhos e filhas. Procura conhecer o Deus de teu pai. Procura conhecer. Porque Deus não tem afilhado, nem neto. Deus tem filhos e filhas. Deus tem filhos e filhas. Procura conhecer o Deus de teu pai. Amém? Você vai para o céu? Vou. Por quê? Porque papai e mamãe vão. É desse jeito. Você vai para o céu? Vou. Por quê? Porque papai e mamãe vão? Não. Eles vão. Mas é porque o Deus deles também é o meu Deus agora. O Deus deles também é o meu Deus. Eu passei a conhecê-lo. Eu passei a ter um relacionamento com Ele. Posso ouvir um amém da sua parte? O que é que significa conhecer? Preste atenção. Quando Davi diz: Salomão, meu filho, procura conhecer o Deus de teu pai. Este verbo conhecer significa conhecer, aprender a conhecer, perceber e ver, descobrir, discernir, discriminar, distinguir, saber por experiência, reconhecer, estar familiarizado com. Quando ele diz procura conhecer, te familiariza com esse Deus. Reconhece, conhece. Passa a ter relacionamento com Ele, te torna amigo, te torna íntimo dEle. Amém, queridos? É isso que Ele está falando, é esse conselho que Ele está dando. O que representa esse divisor de águas na vida de um seguidor de Jesus? Eu quero tomar como exemplo o texto aqui que nós lemos dos samaritanos, João 4, versículos 40 a 42. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Queridos, o que nós conseguimos aprender aqui, através dessa experiência dos samaritanos? A primeira coisa que eles dizem aqui, eles pediram: Senhor, permaneça conosco. É a partir desse primeiro, permaneça conosco. Nós queremos conviver com o Senhor. Nós queremos conhecer o Senhor. Nós queremos aprender do Senhor. Lembra a mensagem do pastor Sabá? Maria, ela conseguiu separar tempo para sentar aos pés do Senhor, para conhecê-lo,
para aprender dele, para ouvir dele. Ela está ali dando-se oportunidade para isso se tornar algo real para a vida dela. É isso que está acontecendo. Segunda coisa, aí já é o testemunho deles para a mulher. Ele diz: nós mesmos temos ouvido. Nós mesmos. Antes foi você que ouviu e nos transmitiu. Agora é nós que temos ouvido. Nós mesmos temos ouvido. Era como antes, era informação. Agora é um contato pessoal. Agora passa a ser relacionamento. Nós temos ouvido. E a segunda coisa que ele diz: e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, eles passam a ter a experiência pessoal deles. Eles passam a ter uma experiência que, queridos, sabe, contra argumentos, contra fatos, perdão, ia trocando, né? Não existem argumentos. Meu irmão, a partir disso aqui, deixa vir gente soprando. Mas foi uma mulher que não tinha crédito na sociedade que falou para vocês. É uma mulher que já teve 5 maridos e agora o que ela tem não é dela. Foi essa mulher e vocês estão acreditando nela? Eu quero dizer para vocês que o testemunho dela nos serviu para nos guiar até Jesus. E nós passamos a conhecer esse Jesus. Passamos a ouvir esse Jesus. E baseado nisso tomamos a nossa decisão pessoal. Permaneça conosco. Nós queremos te ouvir. E isso tornou uma experiência real para cada um deles. Queridos, como podemos viver esse divisor de águas em nossas vidas? Eu quero destacar só uma coisa aqui, não quero me alongar. Escolhendo sair da superfície. É assim que nós vamos conseguir viver esse divisor de águas. É escolher sair da superfície. Há uma frase aqui de Richard Ford. Olha o que ele diz: a necessidade mais urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. A maior necessidade, ou a necessidade mais urgente hoje, não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. Ou seja, de pessoas que decidiram sair da superfície, da superficialidade, e decidiram ir num lugar mais profundo. Querido, se você for pesquisar a questão dos garimpos, você vai perceber que muitos garimpeiros morreram porque estavam procurando as melhores e maiores pepitas lá no fundo e foram soterrados. Eles não estavam buscando pepitas, ouros na superfície. Estavam buscando as coisas mais preciosas lá na profundidade. Então, essa é a decisão, como eu posso viver esse divisor de águas na minha vida. É deixando de lado a superficialidade. Eu quero ir além. Eu quero conhecer esse Jesus dessa mulher samaritana. Eu quero ouvir esse Jesus. Eu quero me relacionar com esse Jesus. Porque senão eu vou continuar só vivendo de informações. Eu vou continuar só vivendo de testemunho dos outros, de experiências dos outros, daquilo que os outros experimentaram, daquilo que os outros desfrutaram, daquilo que os outros viveram, e nunca do que eu posso viver. É por isso que o Senhor usa o profeta Oséias para dizer, Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que eles saíram e foram até Jesus. Eles conhecem Jesus. Aí agora eles estão tomando uma decisão. Vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Você sabe aquele primeiro contato? Fulano, como é seu nome? Meu nome é João, seu nome é Raimundo, prazer em te conhecer. Aí chega em casa, gente, eu conheci o Raimundo.
quem é o Raimundo? Eu não sei, fiquei sabendo só o nome dele. Jovem solteiro, né? Meu Deus, eu conheci uma princesa. Fiquei sabendo o nome dela. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus disse: você quer um motivo para se gloriar? Glorie-se em me conhecer, não em ser rico, não em ser forte, não em ser sábio. Glorie-se em me conhecer, em saber quem eu sou. Amém? Nós somos desafiados para o nosso próprio bem, a sair da superficialidade para viver nas profundezas de um relacionamento íntimo e saudável com Jesus. Vou repetir esta frase: nós somos desafiados para o nosso próprio bem, a sair da superficialidade para viver nas profundezas de um relacionamento íntimo e saudável com Jesus. Por que isso é importante? Bem rápido aqui, 3 razões. Primeiro, por que isso é muito importante? Para que a gente não caminhe apoiado na fé e nas experiências dos outros. Entende? Por que isso é importante? Para que a gente pare de caminhar. Vai ser sempre bênção aquilo que os outros estão vivendo, mas chega um momento que eu vou parar de caminhar. Eu vou começar a caminhar na minha fé e nas minhas experiências que eu passo a ter a partir deste relacionamento. Por que isso é muito importante? Segundo, para que possamos testemunhar como Jó testemunhou dizendo: eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Não é o Deus do meu tio, não é o Deus da samaritana, é o meu Deus. E terceira razão, por que isso é muito importante? Para que nos tornemos os verdadeiros apologetas do século 21. O que é um apologeta ou apologista? É aquele que aprende a defender a sua fé em Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 3, acho que é versículo 15. 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ouça que eu vou lhe dizer que isso aqui não é heresia. Antes de você aprender a defender Jesus, aprenda a defender a sua fé em Jesus. Você entende a diferença? Antes de você aprender a defender Jesus, aprenda a defender a sua fé nele. Porque tem muita gente que ainda não sabe defender a sua fé nele. Isso passa a ser uma realidade a partir do momento que nós caminhamos com ele. Somos desafiados a conhecê-lo através da oração, através da adoração, através da meditação nas Escrituras, através daqueles que já estão alguns passos na nossa frente, daqueles que já têm vivido experiências, daqueles que já têm conseguido desfrutar, queridos, de um relacionamento com ele. Quantas pessoas que têm tanto para nos oferecer, que têm andado, que estão na nossa frente, entende? Quantas pessoas podem nos oferecer tantas coisas maravilhosas e tremendas. Olha o que as Escrituras nos falam. Eu vou ler 3 textos aqui, essa é a penúltima parte. Salmos capítulo 27, versículo 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ao meu coração me ocorre. Sabe aquela experiência? Pastor, eu me acordei 3 horas da manhã. E qual foi a primeira coisa que veio na sua mente? Ora. O que você fez? Não, eu virei para o outro lado e dormi. Além do pastor Elcio, quem já teve essa experiência negativa aqui? Você acha que veio da sua cabeça o inimigo que acordou você 3 horas da madrugada e disse: Elcio, ora porque tu está orando pouco?
Ou se cumpriu isso aqui que o salmista está dizendo, ao meu coração me ocorre. É uma coisa íntima. Busca a minha presença. A resposta que o salmista dá é, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. E orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Pastor, não tem quarto na minha casa. Construa um quarto sem parede. Porque quando fala de entra no teu quarto, está dizendo o quê? Crie um ambiente de um relacionamento pessoal e íntimo, só você e ele. Pode ser lá no seu quintal, pode ser na sala, pode ser na cozinha, pode ser no banheiro. Entende? Quando diz, entra no teu quarto e tranca a porta, aprende a estar sozinho, só você e Deus. Mas existe a síndrome do farisaísmo, que é terrível na vida do cristão. O que é isso? Eu tenho que meditar aqui para todo mundo ver que eu medito. Eu tenho que orar para todo mundo ver que eu oro. Eu tenho que dar esmola para todo mundo ver que eu dou. Gente, isso é a síndrome do farisaísmo. É fazer para os outros ver. E Jesus disse, te tranca, te isola, te separa, só você e Ele. Ele te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus. Me ajude essa última frase aí, me ajude. Como costumava fazer. Eu aprendi que para a gente tornar algo um hábito em nossa vida, a gente tem que praticar no mínimo 20 vezes consecutivas. Se eu quero ter algo consistente, eu vou precisar começar a praticar e ser perseverante. Mesmo que seja no início por obrigação, irmão, vá em frente. Mesmo que você vá meio forçado, mesmo que você vá se puxando. Você sabe o que o salmista ele fala? Salmo 119, versículo 112. O salmista diz assim: induz o meu coração para guardar a tua palavra. Ele não quer, mas vai. Olha aqui, comece forçado, porque lá na frente vai começar a fazer por prazer. Amém? Vai começar a fazer por satisfação. E você vai ficar de pé, que eu quero ler 2 textos para eu concluir isso aqui com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você algo a respeito de Jó. Olha o que Jó diz. Jó capítulo 42, versículos de 2 a 6. Preste bem atenção nesse texto. Jó, ele falando com o Senhor, ele diz assim: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante, e que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder as tuas perguntas. Aí ele chega no versículo 5 e diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. O próprio sofrimento de Jó se tornou um instrumento nas mãos do Senhor, para ele se aproximar mais de Deus, para ele passar a ter um relacionamento, que isso ia se tornar uma coisa tão íntima, que ele diz: antes era só informação, era só testemunho dos outros, era só a experiência dos outros, mas agora os meus olhos te veem, agora é a minha experiência. Amém?
E Salmo de número 25, versículo 14: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Eu quero orar com você aqui. O Senhor trouxe eu e você aqui neste dia, porque teve de manhã também, para nos desafiar a sair de qualquer nível de superficialidade que porventura estejamos vivendo, para começarmos a ir para lugares mais profundos nele, para passarmos a nos relacionar mais com ele. Eu não posso lhe forçar a fazer isso, mas eu posso lhe aconselhar, eu posso lhe motivar a fazer isso. Deus ama a todos os seus filhos, sim, mas existem alguns que Ele vai passar a tratar com intimidade, porque essas pessoas entenderam o caminho de algo mais profundo, de algo além daquilo que ouviu. Comece a falar com Ele, fale com Ele: Senhor, eu quero sair da superficialidade, eu quero te conhecer. Se esse Jesus da Bíblia Ele é real, eu quero conhecê-lo. Mas lembre-se, houve uma iniciativa dos samaritanos. Eles foram até Jesus. Eles foram até Jesus. Você pode tomar essa decisão nesta noite, sim. Você pode fazer essa escolha, sim. Eu quero lhe dizer que todo dia, todos os dias que você e eu acordarmos, vai aparecer uma boa razão, um bom motivo para nós não nos separarmos, para ficar pelo menos alguns minutos a sós com o nosso Deus. E não são motivos fúteis, são motivos até que se tornarão boas justificativas. Mas para alguém que quer sair da superficialidade, vai poder dizer: existe algo mais importante.